As pessoas dizem que devemos aceitar Jesus para podermos ir para o céu. As pessoas, quando aceitam Jesus, elas se tornam membros de um corpo ou de um grupo. As pessoas, quando aceitam Jesus, elas passam a frequentar um ambiente. E vou logo ao ponto. Qual a minha opinião sobre essa forma de ver? Eu não discordo e nem concordo. Eu não discordo, aliás, eu não concordo com o primeiro para esse ponto. Não concordo porque fica simplesmente. Desculpa aqui o barulho dos animais aqui dos nossos vizinhos. Eu não concordo porque coloco simplesmente isso como critério para a salvação. E quando coloca isso como um critério para a salvação, é como se estivesse anulando todo o trabalho de Jesus, né? Porque você precisa fazer ter certos compromissos sociais para aquilo validar a sua salvação. Não é uma coisa mais gratuita, é uma coisa que você está pagando por aquilo. Então você tem que validar aquele compromisso, né? Então você tem que fazer certas coisas para que aquela salvação fique com você. Então parece uma tentativa de destruir, entre aspas, né, a obra de Jesus Cristo. No outro ponto eu concordo, porque quando as pessoas estão dissidentes de algum meio, nós seres humanos temos a necessidade de ficarmos agrupados. Temos essa necessidade. E quando ficamos sozinhos, a gente fica mais vulnerável. É claro que nem todos, mas muitos de nós seres humanos, ficamos vulneráveis quando estamos sozinhos. E essa vulnerabilidade, ela é aproveitada por aquele que é nosso inimigo. E assim ele trabalha em cima disso. Então, quando a gente está em um grupo, a gente pode ser fortalecido, porque quando nós estamos fracos, o nosso irmão nos fortalece. E assim vice-versa. Quando estamos só, se você não tiver uma força interior suficiente para vencer as dificuldades, aí você vai cair, você vai fraquejar, não é que você vai perder a sua salvação, é que você vai ficar desanimado em relação a qualquer coisa que vier no mundo. Então, nesse sentido, ficar agrupado é muito melhor do que ficar sozinho. Então, outro detalhe, existe uma técnica de controle, dividir para conquistar, dividir para controlar, dividir para ter o controle. Então, quando você tem as pessoas que ficam isoladas em seus pontos, então ela perde alguma essência, da essência, entre aspas, doutrinária, vamos usar esse termo aqui. Dessa maneira, ela perde aquele vínculo. Então, quando ela perde aquele vínculo doutrinário, ela pode criar outras formas de pensamento, né? Que não é errado, não é errado criar um outro modo de pensar. Porém, se a pessoa não tiver totalmente alicerçado anteriormente no Evangelho, a pessoa pode estar, tipo o seguinte, eu vou colocar um exemplo rápido. A pessoa acabou de aceitar Jesus, né? Vamos usar esse termo. E ela passou ali 2 semanas ouvindo. E de repente ela parou de ir à igreja, parou de ir àquele templo e ficou em casa. Ela foi ler a Bíblia sozinha, certo? Então ela começou a ver. Ela tem 2 possibilidades. Eu creio o seguinte: o Espírito Santo de Deus é vivo e ele pode ensinar a todos os seres humanos que crê nele, que busca ele, independente se ele está com o grupo ou sem ele, certo? Porém, também temos que enxergar que a capacidade do ser humano de ser imaginativo é muito grande. Então, temos que enxergar esses 2 pontos. Então, a pessoa sozinha ela pode ter uma aspiração divina, né? Mas também pode ter uma aspiração humana, carnal. Então, ela pode interpretar baseando-se no modelo da vida anterior àquela
ele estava, por exemplo. Ele vai interpretar a Bíblia, porque nós seres humanos, nós interpretamos a vida e o mundo, a Bíblia, qualquer coisa que nós vivemos na vida, baseado em preconceitos. Todos os seres humanos, não tem distinção. Todo ser humano interpreta todas as argumentações, tudo mais, baseado sim em preconceitos. Então, dependendo do seu preconceito, ele vai criar uma espécie de narrativa que pode ter uma coerência lógica, porém não ser verdade, e pode parecer alguma coisa que não tem tanta lógica e ser verdade, né? Então, precisamos ter maturidade para saber discernir uma da outra. Então, tem esses problemas. Mas a gente entende o seguinte, que a pessoa quando aceita Jesus, ela toma uma responsabilidade. A responsabilidade é de exercitar, de experimentar a natureza de Deus. Você exercita e experimenta. Você experimenta e exercita a natureza de Deus. Aí você pode perguntar, como assim experimentar a natureza de Deus? A salvação significa dizer que Deus, ele pegou seu espírito e colocou dentro de nós. Aí você pode dizer assim, tá bom, até eu entendo. Esse espírito de nós nos transforma à imagem do seu Filho Jesus e nos garante a salvação futura. Por que nos garante a salvação futura? Porque salvação não é simplesmente uma coisa alegórica. Está falando de vida eterna. Agora, no corpo, é essa carne que vai morrer. Então essa carne não está salva. A carne humana não está salva. Nem carne nem osso herdam a vida. Ou seja, nem carne nem osso são salvos. Quem é salvo é o espírito do homem. O espírito do homem é que foi salvo, foi ressuscitado. É o novo homem, o homem interior, o homem da nossa consciência, o novo homem. Então esse homem aqui vive para sempre, não é esse homem matéria. Então, esse homem espiritual é que está se alimentando de Deus. Se alimenta de Deus. É ele que está salvo. A carne não está salva. Isso aqui não. Isso aqui vai pro pó, né? Já está determinado. Do pó veio e do pó vai e volta. Mas o espírito que Deus deu volta para ele, né? Aí não quero estender muito isso aqui não, né? Mas tem alguns irmãos que nós fazemos algumas reflexões sobre isso, né? Sobre o espírito voltar para Deus. Aí criou uma ramificação tão estranha que depois eu vou fazer um vídeo só para falar sobre isso. Eu achei estranho vamos dizer assim, repartiu corpo, alma e espírito como 3 pessoas, e as 3 pessoas tivessem um destino próprio. Meio estranho. Já no outro vídeo que eu vou fazer aqui, lembrei desse fato, vou falar para vocês aqui. Então, aceitar Jesus é muito mais do que fazer todo esse compêndio de regras, né? É muito mais. Aí Jesus fala o seguinte, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, não é aquele que diz Senhor, Senhor, é aquele que faz a vontade. Aqui é que mora um detalhe muito importante. Qual é a vontade de Deus? Porque hoje em dia criou-se diversas ramificações que fazem com que a gente não saiba qual é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que você fique rico, seja próspero, que o devorador saia da sua vida. Tem um pensamento. Aí tem a outra linha de pensamento. Aí outra linha de pensamento. Deus quer que você compartilhe dos seus bens com os pobres. Deus quer que
Você não almeje riqueza na terra, porque a riqueza verdadeira está no céu, tal. Tem esse outro modo de pensar. E aí tem esses detalhes, aí fora esses detalhes que eu falei, né? Sobre ir a cultos, essas coisas, fazer determinados comportamentos. Todas essas coisas. Muitas dessas coisas são verdade, porém elas são ditas sem um embasamento bíblico, primeiro ponto. São ditas sem um argumento bíblico. Por exemplo, você não pode usar bermuda, calção. Você não pode usar uma blusa cavada, assim, uma regata. Tem que usar uma blusinha mais coisada. Tem que usar um cabelo mais social, tal, né? Aí quando a pergunta a explicação, assim, olha, observa, quando você vê um militar, ele é identificado pela roupa. Quando você vê um médico, ele é identificado pela roupa. Aí muitas pessoas simplesmente acreditam nessa argumentação, que também é uma argumentação lógica, né? Porém, ela não é bíblica, porque Jesus não nos fala para sermos identificados por o que vestimos, como cortamos o nosso cabelo, não. Ele foi bem específico que vocês serão conhecidos como meus discípulos se amarem-se como eu vos amei. Ou seja, quando você exercita o amor, é que você é reconhecido como aquele que serve a Cristo. Mas hoje, como já criou-se essa cultura que nós vivemos hoje, achamos que roupas é importante, né? Roupas, modos operantes, cabelo, tudo mais, são importantes. Eu não digo que não seja, né? A gente tem que também ter um discernimento seguinte. A gente também não devemos ser guiados pelos pensamentos mundanos ou humanos. E o que acontece? O irmão não tem isso na Bíblia, que eu tenho que me vestir, não tenho que cortar meu cabelo assim, então eu posso cortar do jeito que quiser. Porém a pessoa corta baseando-se na cultura do mundo, certo? Então a desculpa da pessoa é essa aqui, então não me tem nada dizendo pra mim que eu tenho que cortar meu cabelo desse jeito que o irmão está pregando pra mim. Não tem nada na Bíblia, me dizendo que eu tenho que cortar meu cabelo assim, minha roupa assim, certo? Mas também não tem dizendo que você deve copiar o modelo do mundo. Também não tá. Mas você tem que ser influenciador do mundo. Você é o sal, você é a luz. Então, em vez de você copiar o modelo do mundo, você tem que exprimir no mundo o seu modelo. E você tem que ser espelho de Cristo. Certo? Deu para entender? Você vai ser espelho, refletir a glória de Cristo para o mundo. O mundo vai ver você, vai ver Jesus. Então Jesus vai ser reproduzido nelas e assim por diante. É basicamente o que tem que ser feito. Eu não estou condenando as pessoas que cortam o cabelo de todos os jeitos, mas você tem que ter discernimento de uma coisa. Uma coisa é você fazer um corte para se integrar dentro de um grupo, para tentar semear uma ideia ali dentro, certo? Para dali germinar uma coisa positiva para cá. Outra coisa é entrar no grupo e deixar a cultura dele lhe transformar, certo? Quando a cultura do mundo começa a lhe transformar, aí você perde a essência, porque você é o que? É o espelho, você é que, vamos colocar um exemplo melhor, você é o sol, você é que dá vida, você que nada brilha mais do que você nesse pequeno universinho que nós temos aqui, né? Nada brilha mais do que você é que emite a luz. Os outros é que tem que ser lua para brilhar o brilho de você. Então, com essa noção, você pode ver que é você que brilha. Não é que você vai refletir a glória do mundo. Ao contrário, o mundo vai ter que refletir a sua glória.
E a sua glória tem que ser a glória de Jesus Cristo. Porque a glória de Jesus Cristo é a glória da expressão de Deus. Então, você pode entender esse processo, essa figura arquetípica, assim, essa linguagem que eu estou dizendo. Aceitar Jesus é fazer a vontade dele, né? Então, eu coloquei vários pontos aqui específicos para você poder entender. Não é que eu não aceite as pessoas irem para uma comunidade, não. Eu não aceito as pessoas acharem que está dentro da comunidade estão salvas. Está errado. Você pode estar dentro da comunidade, mas tenha certeza de uma coisa. Não é pelo fato de você estar lá dentro que já você está dentro do céu. Não é os que ouvem, mas os que praticam. Não é os que ouvem, mas os que praticam. Os que praticam não é necessariamente o que praticam alguns conjuntos morais que foram criados dentro da religião, mas aquele que pratica a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente venhamos a nos amar como Cristo amou a todos os homens, sem distinção de cor, raça, religião, nada. Jesus amou a todos e morreu por todos, sem perguntar nada para ninguém. Não é um amor passivo, é um amor ativo, é um amor que transforma. O amor passivo é aquele amor que só quer receber e, entre aspas, não quer magoar, né? Mas o amor ativo é aquele que com responsabilidade magoa, porque ele diz o seguinte: meu filho, minha filha, isso que tá errado. Bora agitar o caminhozinho, legal? É um amor consciente, é um amor de decisão, não é um amor sentimental. O amor de Deus não é um amor sentimental, é um amor consciente. Um amor sentimental é um amor baseado nas emoções, e as emoções são variadas, logo elas estão em cima, logo para baixo. É assim as emoções. O amor de Deus ela é sempre o mesmo. Ela não tem a ver com o que eu faço. Não tem a ver com se eu obedeço ou desobedeço. O amor dele é igual. Ele vai me punir se eu fizer errado, mas o seu amor nem vai ficar maior nem menor. É questão do mesmo jeito. É me punir porque eu estou errado, e não porque ele perdeu o amor em mim. Entendeu? Então, da mesma forma, esse amor de Deus tem que ser em nós refletido para o mundo, né, de maneira consciente, não de maneira preconceituosa. Agora eu tenho preconceito como algo pejorativo, tá bom? O preconceito de discriminar alguma coisa. Existe coisa errada? Tem coisa errada. Aí você tem que aprender a discernir a pessoa daquilo que ele faz. Temos que aprender a discernir a pessoa daquilo que ela está praticando. Temos que condenar veementemente o erro, mas não devemos querer que as pessoas que façam o erro sejam apedrejadas e mortas. Não queremos que as pessoas que fazem o erro sejam linchadas, linchamentos virtuais, como é hoje em dia, né? Então a gente tem que ter responsabilidade naquilo que a gente vai fazer. E tudo isso parte do princípio de fazer a vontade de Deus. Não é botar o seu certo. O problema do ser humano é que tem um certo. O certo humano é o que destrói a vontade de Deus. A justiça humana é o que faz com que a justiça de Deus não prospere. Porque o ser humano vai pelo certo. Não, o certo tem que ser o certo pelo certo, o certo pelo certo. E às vezes Jesus não faz isso. Às vezes Deus faz o certo pelo errado, né? A pessoa não merece, e assim ele vai lá e ajuda e faz. Porque ele está fazendo, não como cobrando alguma coisa da pessoa, mas está fazendo porque é da natureza dele fazer o bem, fazer com que o seu sol desça sobre bons e maus, justos e injustos. Se a pessoa reconhece que o sol é de Deus, amém. Se a pessoa não reconhece, problema da pessoa. A pessoa está, no final das contas, ela vai colher aquilo que vai plantar, né? Então é isso. Aceitar Jesus é espelhar Cristo ao mundo. Espelhar Jesus no mundo. E assim, de maneira simples, de maneira sem muito arrodeio, É uma coisa, a vida normal, né? Caráter, responsabilidade, honestidade,
domínio próprio, mansidão, né? Aprender a discernir os seus limites, né? O que você fala, o que você não fala. Às vezes você fala mais do que devia, então você tenta moderar um pouco mais, mas é coisa consciente. Tem que partir da consciência, da transformação que há em Cristo Jesus dentro da sua consciência. Amém? Espero que vocês tenham entendido nosso ponto de vista a respeito da salvação, da aceitação do Evangelho, de aceitar Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês e que, se você gostou, compartilhe esse vídeo com os nossos irmãos, outros irmãos que queiram acompanhar nosso canal. Amém? Curtam aí, certo? Vamos fazer mais vídeo aqui em nome de Jesus.